Antes da nossa abertura, nós gostaríamos de compartilhar lembrete que eu vou pedir para o meu amigo ficar aqui do meu lado, já postos, para a gente fazer o convite da melhor forma possível. Como vocês puderam perceber, e têm percebido desde o início das nossas atividades aos domingos, a gente ainda não tem a atividade para as crianças e para os jovens, mas nós teremos um dia, e esse dia está cada vez mais próximo. Nós já estamos com uma equipe de evangelizadores se qualificando para futuramente termos aqui, em alguns horários, um deles durante a palestra, a atividade com crianças e jovens também. E aí, para viabilizar esse sonho, nós precisamos de algumas adequações na estrutura física da nossa instituição espírita. Para essa adequação, a gente está fazendo uma iniciativa que o meu colega vai compartilhar para a gente o convite. Com vocês, meu colega. Nesse domingo vai ter um jantar árabe aqui. E a gente está vendendo os ingressos ali na frente, cada um é R$20. E aí eu gostaria muito que vocês comprassem para ajudar a gente a fazer esse passeio com os jogadores. É isso. No domingo que vem, depois da palestra, nós teremos aqui no Centro Espírita um jantar árabe. Vai ser servido assim porções individuais, numa marmitinha, e a gente pode ou comer aqui no Centro Espírita ou levar para casa. Cada um desses tickets custa R$20 e toda a renda arrecadada vai ser revertida para a adequação de uma das nossas salinhas ali, exatamente para a evangelização infanto-juvenil. Então, quem puder colaborar atendendo ao convite aqui do nosso amigo, gente boa, os ingressos estão sendo vendidos ali na nossa recepção, R$20. O convite é para que a gente tenha, então, o jantar da nossa família de semana que vem aqui no Joana d'Arc, ou com a comida produzida aqui no Joana d'Arc. É R$20 e a entrega vai ser domingo que vem, dia 14 de julho, às 19 horas, logo após a palestra. A gente vai entregar as marmitinhas, quem quiser comer aqui vai poder, quem não quiser pode comer em casa com a família, enfim. R$20 esse ticket, vamos atender ali no outro espaço, tudo bem? Então, muito obrigado pela ajuda. Além dessa atividade com as crianças, nossa casa tem alguns grupos de estudo já acontecendo. Os espaços de estudo são, conforme Kardec recomenda, o espaço adequado para a gente aprofundar o nosso conhecimento sobre a doutrina espírita. São duas as atividades que já acontecem. Aos domingos, das 4 às 5h30, nós estamos estudando um programa de estudo chamado Introdução ao Estudo Reflexivo da Doutrina Espírita e um módulo mais introdutório sobre conhecimentos gerais e uma introdução ao nosso conhecimento espírita. Domingos, das 4 às 5h30 da tarde. Também já tem uma outra atividade de estudo acontecendo toda segunda, das 6 às 7h15. Nesse grupo de segunda-feira, o programa de estudo é sobre a presença amorosa de Jesus em nossas vidas. Ambos os estudos, inclusive, foram organizados com o auxílio do nosso amigo, que será o palestrante da noite de hoje. Fica o convite para a gente aprofundar o conhecimento sobre a doutrina espírita. Para a abertura da nossa atividade, então, nós faremos uma leitura da obra Filho de Deus, ditada pelo Espírito Joana de Ângeles e psicografada por Divaldo Franco. Mensagem chamada Luz de Deus. Quando os raios do sol atravessam um vitral delicado, este esplende de beleza, exteriorizando tonalidades pujantes em magia de luz e de cor. A alma humana é constituída de elementos superiores, mas atinge a plenitude quando penetrada pela divina claridade, que aguarda apenas ser recebida e filtrada. Qual diamante lapidado, que reflete toda uma estrela, ela igualmente torna-se um astro fulgurante, quando burilada pelo sofrimento e colocada a serviço da função evolutiva. Necessitas entender que o teu progresso espiritual é de emergência e o estás retardando em razão de coisas pequenas, em razão das coisas de pequena monta a que te encadeias. Os grandes obstáculos desafiadores levam o viajante à reflexão na forma pela qual os pode superar. Entretanto, os cardos e pedregulhos do caminho, que parecem insignificantes, enferindo-lhe os pés,
impedem-lhe o avanço. Permeia-te da divina luz e clareia os recantos escuros da tua vida, em que se alojam o ciúme, a mágoa, a inveja, a preguiça e outras imperfeições injustificáveis. Criado para a glória estelar, és um cosmo em miniatura, saindo da nebulosa incandescente das paixões. Gravita em harmonia sob a ação do pensamento de Deus, sem te deslocares da rota. A força de atração do amor leva todos a ele. Irradia-a com todo o teu ser, vestido de tal forma com essa luz, que nenhuma sombra remaneça escondida no teu sentimento. Ela alcançará o teu próximo e brilhará no mundo. Com a luz de Deus, fulgindo em ti, revelarás a bondade e todo o bem que jazem adormecidos e que ela consegue despertar para a vida. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, com gratidão aqui nos reencontramos nessa casa espírita, que nos acolhe de braços abertos, nos possibilitando reflexões tão necessárias em torno da nossa existência enquanto espíritos imortais. Fortalece-nos, Mestre Jesus, para que diante das adversidades do cotidiano, dos desafios do dia a dia, consigamos nos recordar da tua imagem, nos aguardando de braços abertos, pronto a nos doar as melhores energias, as melhores vibrações. Ampare-nos, Mestre Jesus, para que na tarde de hoje tenhamos reflexões lúcidas, necessárias e oportunas em torno da questão da depressão que assola tantas almas na atualidade do nosso planeta. Consigamos, ao longo desse encontro, vibrar e doar as nossas melhores energias a cada um de nós que padecemos das dificuldades da alma e a todos esses irmãos que se encontram momentaneamente mais necessitados do que nós. Inspire, Mestre, com especial solicitude, o amigo palestrante da noite de hoje, para que suas palavras nos fortaleçam e nos recordem aqueles inesquecíveis dias em que esteves conosco, Mestre, na terra, caminhando, cantando as bem-aventuranças. Seja conosco, Mestre, e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. O tema da nossa exposição de hoje é Cura Espiritual da Depressão. Quem vai falar é o nosso amigo, que é integrante da diretoria executiva da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, como coordenador do projeto Espiritizar e, inclusive, é o autor de uma obra com o mesmo nome que nós podemos recorrer para aprofundar as reflexões. Conosco, nosso amigo Alípio. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Na noite de hoje nós vamos refletir sobre o tema Cura Espiritual da Depressão. Trata-se de um tema muito atual, porque a depressão é uma doença que tem assolado a humanidade por todo o planeta nesses últimos tempos. E é uma doença tão recorrente, tão comum, que a própria Organização Mundial de Saúde recentemente lançou um alerta para os médicos do planeta todo, profissionais de saúde de modo geral, para estarem muito atentos para os cuidados com a depressão. Segundo as análises estatísticas, até isso foi lançado por volta de 2005, 2006, as
previsões é que até o ano 2020, ano que vem, 20% da população mundial estará em depressão. E calculando aí no ano que vem 8 milhões de pessoas, são cerca de pelo menos 2 bilhões de pessoas em depressão pelo planeta todo. Então, é uma doença que, tendo uma visão espiritual profunda, ela é muito fácil de nós entrarmos nela. Mas é muito trabalhoso nos libertar de uma forma geral. Todos nós, todos os seres humanos trazem uma tendência à depressão, porque a causa da depressão é o sentimento de rebeldia frente a Deus. Em algum nível, nós trazemos essa rebeldia, um desejo de que as coisas sejam do nosso jeito e não da forma como elas são. Em qualquer processo de rebelar contra as situações da vida, se for repetido várias vezes, a pessoa pode entrar em depressão. Nós espíritas não estamos indenes a entrar nesse processo, porque para que não entremos em depressão é necessário fazer um esforço para nos libertarmos dessa rebeldia. Então, o que nós refletiremos na noite de hoje é exatamente as causas profundas da depressão e a maneira pelo qual nós podemos principalmente fazer a profilaxia. A profilaxia é você evitar que a doença surja na sua vida, porque depois que ela surge, para que haja cura da doença, é preciso um trabalho muito profundo. Então, o ideal é nós nos precavermos. Como a tendência à rebeldia é muito comum, são poucas as pessoas que não têm essa rebeldia frente à vida, aprender a lidar com essa tendência vai gerar a profilaxia, vai gerar um movimento, em vez de depressivo, um movimento na direção da vida. O Tiago já falou, nós temos um livro, que é o Curso Espiritual da Depressão, ele já vendeu mais de 15 mil exemplares. Estamos com uma edição nova, pela editora Espírita Israel dele. Acho que tem aqui, tem? Mas pode encomendar. Encomenda pode abrir. A depressão é caracterizada por uma incapacidade de sentir prazer pela vida, que resulta da falta de vontade de viver, da vontade de sumir ou desaparecer. Então, essa é a característica básica da depressão. A pessoa diz que muitas vezes ela relata literalmente: eu tenho um desejo de que se abra um buraco e eu entro nesse buraco e não saia mais. Eu tenho uma vontade de sumir para um lugar que eu nem sei onde ninguém me conheça, onde não tenha contato com mais ninguém da minha família, dos amigos, e desaparecer para sempre. Então, esse desejo de sumir, de desaparecer, vem exatamente dessa falta de vontade de viver, que pode estar ou não acompanhado com desejos de morte. Muitas vezes a pessoa ela sente a falta de vontade de viver, mas não tem desejos de morte. E outras vezes, a maioria das vezes, inclusive, além de não desejar viver, ela deseja morrer.
é um processo de impulso suicida, muitas vezes. Por ser uma doença das emoções, a depressão não tem sinais físicos ou bioquímicos evidentes. Então, por exemplo, se você tem diabetes, que é uma doença metabólica ligada à falta de insulina do pâncreas, basta fazer um exame simples, um exame chamado glicemia de jejum, a dosagem de glicose em jejum, que a pessoa vai detectar a partir de uma taxa de 100 a 120 para cima, a pessoa já, por mais de 2 vezes, já é caracterizada como diabética. Se a pessoa tem, por exemplo, um problema articular, vai o ortopedista vai solicitar raio-x ou uma tomografia ou uma ressonância, dependendo do caso, e vai se detectar ali a alteração na articulação que está o problema. Então são sinais bem visíveis, bem evidentes. A depressão até hoje não se desenvolveu nenhum exame que você possa fazer no laboratório para detectar que a pessoa tem depressão. E por isso, ela é uma doença ainda muito incompreendida. Muitas pessoas veem a depressão como se fosse um processo de frescura. Uma pessoa depressiva é muito comum elas ouvirem frases como essa: você não tem nada, o que você tem é frescura, ditas até por médicos. É muito comum a pessoa vai em um clínico geral que não tem conhecimento, hoje é mais raro, mas antigamente, uns 10, 15 anos atrás, muitos clínicos gerais nunca tinham ouvido falar de sintomas de depressão. Hoje é mais raro, porque ela ficou tão comum que até o clínico geral tem tratado de depressão. Mas era muito comum a pessoa falar, ouvir que não tinha nada. Ela tem uma dor enorme, porque a depressão gera uma dor moral muito grande, e chega ao médico, acha que essa dor, e às vezes a dor é somatizada, fica principalmente aqui na região do peito, ela vai no cardiologista. O cardiologista faz todos os exames, não vai encontrar realmente nada que justifique essa dor. E aí o médico desavisado muitas vezes fala que a pessoa não tem nada. E ela fica confusa porque ela sente uma dor real, muito intensa. Depressão larga de frescura. Faça uma viagem que tudo vai passar. Vá ao shopping se distrair que toda essa tristeza passa. Tem muita gente que acha que a depressão se cura fazendo compras, fazendo viagens. Esse assim era fácil, né? Vai para o Nordeste pela uma semana e volta sem depressão. Deixa a depressão lá. Vai ao shopping fazer compras, né? Enquanto a pessoa está na euforia da compra, tudo bem. Vai que vem a fatura do cartão de crédito e entra em depressão de novo. Porque vai precisar pagar toda a terapia que fez do shopping. O que você tem é falta de força de vontade. Você tem tudo e fica com essa frescura de depressão. Isso é falta do que fazer. Arranje uma ocupação, tudo passa. Isso às vezes até dito em centros espíritas, por exemplo, os ligados ao assistencialismo. Eu já vi pessoas que muitas vezes nos buscaram profissionalmente, que em determinado centro, a pessoa, o atendente fraterno, entre aspas, falou que a pessoa não tinha, que o problema dela era a falta do que fazer, que ela precisava fazer sopa para a pobre, e que ela jogasse todos os remédios no lixo, porque o remédio para ela seria ir diariamente para fazer sopa para as pessoas carentes do bairro, onde o centro espírita é localizado. Se fosse fácil atender os depressivos assim, dá um saco de batata para cada um depressivo do mundo, descascar e fazer comida, mandar lá para a África, não falta famintos na África, e curaria a depressão no mundo todo, facilmente,
colocando as pessoas para fazerem coisas materiais. Na verdade, a ocupação útil é importante, mas não é isso que vai libertar a pessoa da depressão. Existem alguns sinais psíquicos muito claros como sintomas da depressão, sinais e sintomas. O que acontece em todos os casos é esse humor depressivo. O humor depressivo é caracterizado por uma dificuldade de sentir prazer pela vida, resultando em uma insatisfação por viver. Então a pessoa sente que a vida não vale a pena. Uma insatisfação pela própria vida, como se a vida fosse sem graça, sem sentido. E essa é a característica principal, básica da depressão. É acompanhado de sentimentos de tristeza e de vazio. É comum a pessoa relatar um vazio, um oco aqui no peito, principalmente. Às vezes aqui na boca do estômago, mas principalmente aqui no peito. Por que esse vazio aqui no peito? Aqui nessa região nós temos o quarto chakra, que é um centro de força que existe no corpo fluídico do espírito, o perispírito. E esse chakra é responsável pelo amor e pela compaixão. A depressão é um grande ato de autodesamor. A pessoa sente um desamor muito grande por ela mesma. Devido a esse desamor, o que ela faz? Ela inibe o chakra do amor em si mesma. E essa inibição gera esse vazio, gera esse oco. Tem gente que fala que tem um buraco aqui. E além do buraco, do vazio que ela sente também uma dor muito grande, ou às vezes pode sentir angústia, aquele sentimento de opressão, de sufocamento, tudo relacionado à inibição do quarto chakra. Acontece também o processo de autodesvalorização, a pessoa não sente o próprio valor. O valor está nos outros, menos nela. Há uma baixa autoestima, a pessoa, como ela tem esse processo de desamor por si mesma, a autoestima praticamente é muito diminuída ou às vezes até zerada. Um negativismo muito grande caracteriza a depressão. Tudo para ela é focado no menos, no que ela não vai conseguir, que as coisas vão ficar piores. Se está ruim, vai ficar péssimo. Se acontece alguma coisa boa, a pessoa diz assim, não, daqui a pouco vem algo muito ruim, como se ela não merecesse nada bom, e se surge alguma coisa boa, vai precisar de alguma coisa muito ruim para compensar aquele algo bom que ocorreu. Há uma desesperança, um desânimo frente à vida. A desesperança é um dos sentimentos que mais caracterizam o depressivo. Como diz o ditado, a esperança é a última que morre. Quando nós entramos num estado de desesperança, é porque a coisa está ficando bem grave. Acontece também um sentimento de culpa muito recorrente. A culpa praticamente todos os casos de depressão, a pessoa sente uma culpa. Muitas vezes sem uma causa imediata, aparente. Ela nem sabe por que sente culpa. Na verdade, essa culpa vem de ações que ela realizou em existências anteriores e que permanecem com a pessoa até que ela ressignifique. O mundo à sua volta é visto de maneira cinzenta, como se ele usasse sempre óculos escuros.
Então, esse também é outro sintoma muito comum na depressão. A pessoa sente que tudo é cinzento. Às vezes ela chega a ter a ilusão, olha para o céu é cinza. Olha para as árvores, as folhas das árvores é cinza, né? São cinza, tudo é cinzento. Muitas vezes, quando a pessoa não vê as coisas de forma escura, se ela precisa sair de casa, ela põe óculos escuros. Em casa é muito comum a pessoa fechar cortinas, fechar tudo e ficar trancada num quarto escuro. Há uma redução da concentração, da capacidade de pensar e tomar decisões. Então, devido a esse estado energético desequilibrado, todo o processo de concentração vai diminuindo cada vez mais, porque a capacidade de prestar atenção, de focar nas coisas é diminuído. E aí, claro, ela vai ter dificuldade para tomar decisões. Dos sintomas fisiológicos, há uma perda de energia devido a essa digitalização, alterações do sono, acontece insônia, hipersônia e sono não repousante. Insônia pode ser no início da noite, a pessoa vai dormir e não consegue. Ou às vezes ela acorda durante a noite, a madrugada, e não consegue voltar a dormir. Outras vezes acontece hipersônia, que é o excesso de sono. A pessoa pode dormir 24, 48 horas sem parar, sem nem se levantar da cama para fazer necessidades fisiológicas. E pode acontecer do sono não repousante. Como que funciona isso? A pessoa dorme, mas ela acorda com um mal-estar enorme. Isso está muito ligado aos fenômenos que acontecem durante o sono. Durante o sono, o corpo dorme, mas o espírito desdobra-se do corpo, sai do corpo e passa a viver na dimensão espiritual durante o sono. E como o processo de obsessão em conjunto com o processo de depressão, nós temos um outro livro sobre depressão, que é Depressão e Obsessão, duas faces de uma doença espiritual, que aborda as duas coisas. Então, no sono não repousante, quase sempre a pessoa diz que ao acordar, ela sente como se tivesse tomado uma surra. Na verdade, não é uma ilusão, ela tomou mesmo essa surra, dos espíritos que a querem perseguir, que a querem punir devido ao passado. As culpas que ela sente alimentam esse processo. Então ela sente culpa em relação a alguma coisa que ela não sabe bem o que é, porque existe a lei do esquecimento para nos proteger de nós mesmos, mas não deixa de ser um plug mental para que ela se conecte com os espíritos que a querem punir, porque a culpa é formada de auto-julgamento, autocondenação e autopunição. Então, no processo autopunitivo, a pessoa atrai os espíritos que vêm puni-las. E um dos meios que mais eles se utilizam é de agir no período do sono. Então, a pessoa sai fora do corpo, emancipa do corpo, e aí os espíritos a perseguem, às vezes na noite toda. E a pessoa amanhece dolorida, moída. Tem gente que fala assim, parece que um trator passou por cima de mim. Na verdade, são as torturas que são feitas durante o sono, nessas situações. Pode acontecer de haver alterações do apetite, principalmente falta de apetite. Às vezes o que acontece é que a pessoa não sente o sabor do alimento, a comida é sem graça, parece que ela está mordendo papelão, isopor, e nada tem graça. Há uma redução de interesse sexual também. Tudo na depressão é diminuído, tudo que gera prazer para a pessoa é diminuído. E pode acontecer de haver somatizações.
As somatizações mais comuns são as alergias, devido ao processo depressivo, e a fibromialgia, que é uma doença ligada à depressão, em que os músculos do corpo ficam inflamados e doem. Os sinais comportamentais são o afastamento social, a pessoa tem que se afastar de amigos, de pessoas, dos próprios parentes, da família. Pode acontecer de haver crise de choro, a pessoa tem esse choro às vezes sem saber por que está chorando, né? Chora, aquele choro sem sentido, mas está ligado a todos os sentimentos anteriores que nós falamos. A alterações psicomotoras, a pessoa vai ficando cada vez mais lentificada. Quanto mais grave a depressão, mais ela tem essas alterações psicomotoras. Tem pessoas que ficam tão debilitadas que até pentear o cabelo, tomar um banho, elas têm dificuldade. E podem acontecer comportamentos suicidas. Como falamos inicialmente, muitas vezes a pessoa não tem vontade de viver e, ao mesmo tempo, um desejo muito grande de morte e muito chega a atentar contra a vida no processo suicida. Ela pode ser caracterizada com 3 níveis: leve, moderado e grave. Na leve, a pessoa faz as atividades do dia a dia, mas sem muito sentido, faz por fazer, sentindo uma tristeza leve, mas sente. Na moderada, ela já começa a ter o afastamento social, começa a ter limitações, se afasta de amigos, não quer conversar, só fica com as atividades de trabalho. E na grave, muitas vezes, ela precisa até de afastamento do trabalho. Em muitos casos, a pessoa se tranca no quarto e se fecha ali, e se nega às vezes até a comer, a fazer higiene, se não tiver um cuidador dela, parente, alguém, mesmo que seja profissional. Muitas vezes a pessoa chega até a fazer as necessidades fisiológicas do próprio leito, se nega a comer e pode, se não houver cuidados de terceiros, ela vir a morrer nessa situação. Agora vamos, depois dessa fase preliminar, que nós vimos os sintomas, só para ver se a pessoa realmente tem depressão. Como virou uma coisa da moda, muita gente confunde tristeza com depressão. A doença depressão é uma tristeza que não passa superior a 2 semanas consecutivas. Uma tristeza corriqueira, você tem algum problema, briga com alguém querido, e aí fica triste, isso não é depressão. Depressão é um processo de doença em que a pessoa tem esses sintomas, não precisa ter todos os sintomas, mas grande parte deles, e por mais de 2 semanas consecutivas. Agora vejamos as causas espirituais. A causa principal da depressão é esta aqui: a falta de significado e de interesse na vida gerado pela rebeldia. Então a pessoa está vivendo, nós vivemos um planeta de expiações e provas, como a doutrina espírita nos coloca. Viver num planeta de expiações e provas é muito desafiador. Por que é desafiador? O tempo todo nós estamos lidando com situações as mais adversas. Desde situações físicas do planeta, o clima, questões várias ligadas à própria vida física, até questões próprias ligadas ao fenômeno da expiação. Raramente uma pessoa passa a existência inteira sem lidar com situações dolorosas.
Nós vivemos, nós estamos no planeta de expiações e provas porque somos espíritos ainda muito comprometidos perante as leis divinas. E aí o que acontece? A pessoa reencarna numa situação, muitas vezes, de expiação. Existem várias possibilidades de expiação, e toda expiação é necessariamente dolorosa. Ela reencarna, se não tiver expiações, que é raríssimo, ela tem provações a serem superadas, toda a prova, da mesma forma que na vida acadêmica toda a prova é um desafio, na nossa vida é mais desafiador ainda. Então, o que acontece? A pessoa reencarna para passar por provas e expiações. E chega aqui, ela não quer nada disso. Ela quer viver na maciota, como se diz. De forma light, numa nice, não é? Que as pessoas querem viver numa nice, querem viver tudo muito light, tudo muito... E aí o que acontece? Ela quer viver num mundo já de regeneração, sem merecer estar no mundo de regeneração, né? Porque nosso planeta vai se tornar regeneração, mas ainda vai demorar um bom bocado. E aí a pessoa quer viver num mundo cheio de alegria, de felicidade, de amenidades, sem ter merecido, sem ter construído isso. O que nós merecemos é o planeta que nós estamos. Deus não erra, né? Deus não vai, não vou mandar esse espírito lá para o planeta X. Ele merecia nascer em Júpiter, que é um planeta feliz, mas aí eu vou mandar ele por descuido lá para a Terra, né? Não existe isso. Se alguém de Júpiter reencarna na Terra, vem em missão. Normalmente se destaca na própria sociedade humana, se destaca em várias áreas. Então, nós estamos aqui, estamos porque merecemos viver num planeta desse. Não é merecer no sentido de que é um castigo viver aqui. Nós merecemos todos os processos que vivemos num planeta assim. É desafiador? Sim, mas nós ainda trazemos muita indolência emocional, muita preguiça moral. E se não houver aquilo que os benfeitores chamam de ferrete da dor, muitas vezes nós ficaríamos estagnados. Há um grande problema do depressivo que ele não quer nada disso. Ele deseja a vida de uma forma muito suave, muito leve. Eu gostaria que a vida fosse assim, que a minha família fosse assim, que tudo fosse muito bonitinho, muito no lugar, tudo certinho. Ele não é, mas ele gostaria que todo o ambiente externo fosse. O que vai acontecer? O que vocês acham que pode acontecer? Como diz o jovem hoje, vai dar ruim, vai dar ruim. Não vai dar certo. O que esse processo vai gerar um grande problema. Se eu quero a vida de uma outra forma, só que a vida que eu tenho é dessa forma, se eu me revolto porque eu não tenho a vida como eu gostaria, eu vou ter grandes problemas. A pessoa passa a negar, então ela nega a vida, e isso é caracterizado por um movimento oposto ao amor e à felicidade. Quanto mais ela se revolta porque a vida não é como ela gostaria, mais ela sofre, mais ela adentra esse estado perturbador e vai se tornando cada vez mais infeliz. O que uma pessoa
chega ao suicídio para fugir dessa vida que ela própria criou para ela. Porque as nossas dores não vêm de fora, elas foram criadas por nós mesmos. E somos nós mesmos que vamos nos libertar dessas dores. O suicídio é uma falsa solução. A pessoa pensa que ela mata a dor. Na verdade, ela mata o corpo e amplia a dor. Porque a dor não estava no corpo, a dor é do espírito que ela é. E podemos matar o corpo a qualquer momento, mas nunca vamos tirar a vida verdadeira, que é a vida do espírito. Por isso a dor só vai piorar. Eu uso uma metáfora. A pessoa sai do caldeirão fervente e cai dentro da fogueira. A queimadura, a dor vai ser muito maior do que era. Estão sempre focados na perda daquilo que fizeram no passado ou daquilo que gostariam de ter feito e não fizeram. Então essa é também esse processo de foco, de valorizar o que não se tem em detrimento do que se tem, é muito comum no depressivo. Então a pessoa está sempre focada na perda. Se ela fez alguma coisa que foi muito bom, ela só fica pensando naquilo que ela fez e não faz mais. Às vezes ela fica focada na fantasia. Ela gostaria que as coisas fossem assim, assim, assado, cria mil fantasias. Como a vida não é de acordo com a fantasia que ela gostaria, ela se deprime. Apega-se àquilo que não tem em detrimento daquilo que tem. Então esse estado de rebeldia, de revolta, que caracteriza as causas espirituais da depressão. Isso culmina numa revolta contra a vida. Das mínimas coisas até as maiores, a pessoa fica nesse movimento de revolta. O tempo todo revoltada com Deus. Imaginemos, para efeito de analogia, de reflexão, cada pensamento de revolta como se fosse uma marteladinha que a gente dá, escolhe qualquer articulação, joelho, quadril, cotovelo, experimenta dar uma marteladinha, só de leve. Agora, dá essas marteladas 10, 15, 20 vezes por dia. Durante 5, 10, 15, 20, 30 anos. O que vai acontecer? Vai esfarelar a articulação. Todo esse estado de rebeldia são marteladas que nós damos na nossa mente. Cada processo de revolta, você dá uma martelada na sua mente. Muitas vezes a pessoa diz assim: eu estava muito bem, vivia muito bem essa revolta todo dia ruminando as dificuldades. De repente, entre aspas, entrou em depressão. Foi de repente? Não. São as marteladas que foram repetidas. Chega um momento que esfarela a mente. O processo depressivo ou outras doenças de caráter emocional sorriem. Para melhor compreensão, vamos ver aqui uma figura. Então imaginemos o espírito encarnado. Somos todos nós, espíritos encarnados. O espírito encarnado, ele tem um perispírito, e nós temos um corpo físico. Aqui está a representação do perispírito. O espírito, na sua essência,
como diz o livro dos Espíritos, é uma chama, uma centelha. Nós representamos aqui como essa esfera de luz. Só para efeito didático, tá, gente? Depois vão dizer, a Bíblia falou que o Espírito é uma bola de luz no meio do peito. Não é, o Espírito não é uma bola de luz no meio do peito. Só para efeito didático, imaginemos o Espírito na sua essência, como essa esfera de luz, e aqui nós temos o perispírito. E temos o corpo físico nosso, no caso nosso, encarnado. Cada ato de rebeldia, e o que é o ato de rebeldia? O ato de rebeldia é todo o processo de afronta à lei de amor, justiça e caridade, que é a lei de maior do universo. Cada ato de desamor conosco ou com o nosso próximo é uma afronta à lei maior. E aí o que acontece? Esse estado de revolta que a pessoa vive vai produzindo, também para efeitos didáticos, determinadas manchas. Um efeito didático, porque na verdade são bloqueios energéticos que vão acontecendo no corpo do espírito. Então imaginemos a pessoa fazendo múltiplas ações de rebeldia, de desamor, diariamente. Ela vai produzindo isso. Uma pessoa que está no processo de autoconhecimento e autotransformação, o que ela faz? No nível deste evolutivo que nós estamos, não é possível não produzir essas marchas. Nós já trazemos essas marchas de outras existências e nesta existência muitas vezes produzimos mais. Não é possível não tê-las, mas é possível tomar consciência e desfazê-las. Então a pessoa equilibrada, o que ela faz? Ela faz um esforço de transmutar essas marchas. Ela tem uma crise de rebeldia, por exemplo, cai em si, percebe, puxa, eu tive essa crise, mas eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa mais equilibrada. E como eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço esse equilíbrio. E aí ela faz um esforço para desenvolver a mansidão, que é a virtude que transmuta a rebeldia. A rebeldia está intimamente ligada ao orgulho. Ela faz um esforço para desenvolver a humildade. E quando ela faz o esforço, ela desfaz a mancha. Nós estamos aqui para isso, todos, sem exceção. Todas as pessoas que estão em expiação, que estão em provação, todos, sem exceção, não viemos para construir mais e mais manchas e ficar totalmente desequilibrados. Nós já trazemos as do passado, produzimos as do presente, mas se nós fizermos um esforço, nós transmutamos. Mas o depressivo não age assim. O que ele faz? Ele vai acumulando manchas, e vamos pegar outra figura só para fazer a mesma aqui, tá? Ela vai acumulando manchas, esses bloqueios energéticos, só que chega um momento que o bloqueio energético vai fazendo como se fosse uma carapaça em torno do ser essencial. Aqui. Eles vão se acumulando, eles saem das posições e vão, tudo isso é didático, tá, gente? Não vamos levar a pé da letra. Cada ato que vai sendo repetido de uma forma contumaz vai produzindo bloqueios energéticos no próprio ser essencial, na própria essência divina. Se a essência divina não se expande, o sentimento, a sensação vai ser desse desespero. A pessoa sente como se fosse um peixe fora d'água. Opa, voltou? Voltou. Ixi, eu falei que eu fui italiano na encarnação anterior, então às vezes eu esqueço que eu já sou brasileiro.
Então, o que vai acontecendo? Ela vai gerando bloqueios na própria irradiação da essência. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que essa é uma depressão de leve para moderada, vai ampliando, a depressão vai se agravando, vai se agravando, vai se agravando, vai se agravando até se tornar uma depressão gravíssima, que é chamada estupor, essa que a pessoa não sai do leito, se nega a comer, se nega a fazer tudo que pode, se não tiver cuidado de terceiro, morrer literalmente no próprio leito, fechado como se ela tivesse uma masmorra medieval. É um processo da autopunição muito forte ligado ao processo depressivo que acontece. Então, essa causa é a causa mais profunda. A rebeldia do espírito frente à vida tem um preço. E o preço é exatamente esse movimento que a pessoa quer se afastar da dor, quer fugir da dor, e quanto mais ela tenta fugir da dor, mais dor ela tem, a ponto de gerar sofrimentos intensos, sofrimentos acerbos para si mesma. Segundo os psiquiatras, existem muitas pesquisas que apontam, devido ao materialismo que ainda existe na ciência, que as causas da depressão seriam genéticas, mas as pesquisas não têm comprovado isso. Na verdade, existe uma tendência familiar, mas não propriamente uma doença genética. Tem também as pesquisas ligadas aos fenômenos bioquímicos cerebrais, alteração dos neurotransmissores, dopamina, serotonina e noradrenalina, isso já tem comprovação, mas dentro de uma visão espiritual profunda, isso é efeito, não causa. Todo o processo de ordem espiritual acaba sendo somatizado. Então, o espírito que bombardeia a sua mente o tempo todo com esse estado de rebeldia, ele produz uma diminuição da secreção dessas substâncias. Acontece também de haver alterações cerebrais, mas isso também é uma teoria que tem. A causa real, dentro de uma visão profunda, é eminentemente espiritual. Agora vamos, só para a gente finalizar a nossa reflexão, se o problema da depressão principal é rebeldia e orgulho, somente vamos nos libertar a cura espiritual. O que é cura espiritual? A cura espiritual não é você ir ao centro espírita, tomar passe e vai ser curado de fora para dentro. O passe ajuda muito, mas ele não cura. Nada que venha de fora para dentro vai nos curar. Pode nos aliviar, diminuir um pouco os sintomas, mas a cura real se dá de dentro para fora, mudando a forma de ver as coisas. Por isso que o processo de cura é o mesmo da profilaxia. Como que vai ser isso? Uma autoeducação para ir ao encontro da vida, e não contra ela. E ver a vida não como estorvo, ver a vida não como uma fonte de sofrimento que eu tenho que fugir dela. Ver a vida mesmo nas situações expiatórias, mesmo nas situações de provação, às vezes dolorosas, ver a vida como uma grande fonte de aprendizado, uma grande fonte para que nós possamos melhorar, evoluir, crescer. Buscar o sentimento de aprendiz, fazendo exercícios de amor, de mansidão e de humildade de coração, conforme ensina o Mestre Jesus. Então, se eu me sinto aprendiz, diante das dores, qual é o meu compromisso consciencial? Perguntar para mim mesmo, o que a vida está me convidando a aprender nessa situação? Porque todas as situações, as dolorosas ou as amorosas, em qualquer situação, nós somos convidados a aprender algo.
Se eu foco no aprendizado, eu cresço com isso. E aí, vamos adentrar orientações do Cristo. No livro Memórias do Suicida, Camilo Castelo Branco relata que num dos departamentos que existe na colônia Maria de Nazaré, esses 3 versículos estão gravados no frontispício, bem na porta de entrada desse local. E diz Camilo Castelo Branco que as lições que eles aprendem nesse educandário estão todas focadas nesses 3 versículos do Evangelho de Jesus, porque eles representam exatamente o movimento de vida, e o contrário disso representa o sofrimento, todo o processo doloroso que é fruto da nossa rebeldia. Então, em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vejamos, aqui nós temos, na verdade, 6 etapas para que nós vejamos a vida de um outro ângulo, de uma outra forma. Jesus convida pessoas que estão cansadas. Cansadas de quê? Cansadas de quê? De sofrer, exatamente. Cansadas de sofrer. Hoje as pessoas estão cansadas de sofrer e se matam. Se jogam de prédios, tomam veneno, e aí sai do caldeirão e cai literalmente na fogueira. Não vai matar a vida. Então, por que os benfeitores gravaram isso nesse portal de entrada da universidade que existe na colônia Maria de Nazaré? Porque é uma colônia para receber suicidas. E o suicida, de modo geral, ele cansa de sofrer, só que ao cansar de sofrer, ele tem a ilusão de que matando o corpo, o sofrimento vai desaparecer. Não vai. Então, o que é necessário? É necessário que nós, primeiro passo, que nós vejamos esse cansaço, essa opressão, não como um fenômeno externo a nós. Porque dentro do processo depressivo é o mundo que está contra ele. São as pessoas à sua volta que estão contra ele. É um mundo cruel que ele quer se livrar. E não é verdade. O mundo, mesmo sendo de expiações e provas, é um grande educandário que nos convida a aprender. O grande problema é que nós, ao nos recusarmos a aprender o que nós fazemos, criamos muito sofrimento. Porque a pessoa é tão tinhosa, né? É o tinhoso aquele que não quer. A vida está convidando e a pessoa não quer ir ao encontro da vida. Ela fica contra a vida. Então ela vai gerar um cansaço de sofrer até ficar numa situação muito grave. Mas vai matar a vida? Não vai. Porque cedo ou tarde ela vai aprender que esse caminho não é o adequado. Ela vai cansar dessa opressão. E aí entra o exercício de humildade. Eu construí a minha vida assim. Se eu não construí nessa existência, em algum momento do meu passado espiritual, eu agi contrário à lei do amor, pratiquei muitos atos de desamor para os outros, e hoje eu estou recebendo de volta os espinhos que eu plantei. Sem esse primeiro reconhecimento, a pessoa não vai
barulho faz com que ela não reconheça o problema para o outro. O problema é essa família horrorosa que eu nasci nela, como se ela tivesse sido castigada, colocada nessa família. O problema é esse mundo horroroso que não tem sentido que eu vivo, como se ela tivesse caído de paraquedas aqui também. Não é. Tudo tem uma razão de ser. Então, reconhece, eu criei isso. A partir do momento que a pessoa toma consciência de que criou isso para si mesma, ela é convidada a ir ao encontro de Jesus. Jesus é o modelo e guia, governador do nosso planeta, modelo e guia para toda a humanidade. Mas não é ir até Jesus para dizer que Jesus é o nosso Salvador e que está tudo resolvido. Ir a Jesus, quando ele te chama, vinde a mim, é ir ao encontro do amor, que ele é o grande modelo. Para quê? Para nos informarmos sobre o amor de Jesus, entender como a vida funciona, e a doutrina espírita ela explica de todas as formas como a vida funciona, para que eu traga esse conhecimento para dentro da minha vida, eu me informe, me realize uma formação para formular um novo jeito de agir. Se o jeito que eu agi até pouco tempo atrás não funciona, é um novo jeito de agir que vai funcionar, concorda? Se a pessoa repete os mesmos padrões sempre, o que ela vai ter? A rebeldia está produzindo cada vez mais sofrimento. E ela não se toma consciência de que, agindo de forma diferente que ela vai superar, ela vai continuar em sofrimento. Então é necessário ir ao encontro de Jesus para trazer o seu Evangelho para dentro das nossas vidas, para nós reformularmos a forma de viver. E aí possibilitemos uma transformação interior. Então, quando nós aceitamos esse caminho, já começa o alívio. Só o fato da pessoa enxergar uma luz no fim do túnel, enxergar uma maneira de superar os problemas, ela já começa a sentir o alívio daquelas dores que ela tinha. Só que não é para ficar só no alívio. Muitos de nós, por preguiça moral, recebemos um alívio, os benfeitores vêm, nos auxiliam, num passe a gente pode receber alívio. Mas se eu fico só no alívio, daqui a pouco os problemas voltam. Jesus vem e fala, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo dele é a própria lei de amor, justiça e caridade. Jugo significa diretriz. Então a diretriz é cumprir a lei. A começar por quem? Por mim mesmo. Se eu não pratico o amor a mim mesmo, eu não tenho como amar o próximo nem amar o mundo. Viver o mundo de uma outra forma. Então, a pessoa toma o jugo dele e aqui ele vem e ensina o caminho. Aprendei comigo. Ele é o mestre. Nós somos aprendizes desse mestre. Esse mestre, o que ele nos ensina? A ser manso, mansidão e humilde, humildade, de coração, sentida profundamente dentro de nós. A mansidão é a virtude que nos liberta da rebeldia. A humildade é a virtude que nos liberta do orgulho. Então, quando nós fazemos esforços para sermos aprendizes dele, desenvolvendo gradualmente a mansidão para aceitar as coisas como elas são, aceitar aquilo que nós não podemos mudar, que é o mundo onde nós vivemos, não temos poder de mudar isso. Nós temos como mudar a nós mesmos diante desse mundo. Se eu mudo a minha forma de encarar o mundo, eu vou entrar no descanso para a minha alma. Que descanso é esse? Eu vou entrar num entendimento cada vez maior. Eu vou entrar num processo de autotransformação cada vez maior e eu verei a vida com outros ângulos e aí as dores vão diminuir. Primeiro elas aliviam
depois o descanso, eu posso chegar num momento que não sinto mais dores. Essas dores da alma, ou tem uma dorzinha ou outra no corpo, isso faz parte. Mas as dores profundas da alma, como a depressão, a pessoa pode cessar totalmente na sua vida, se fizer esse esforço aqui. Esse esforço de ir ao encontro do Mestre, trazendo as virtudes do Mestre de forma viva, fazendo esforços para desenvolver essas virtudes. E aí ela entra no jugo suave. O jugo de Jesus é a vida sendo vivida de forma suave, de forma leve, porque é para ser assim. E ele diz que o meu fardo é leve. O grande problema do depressivo é que ele não quer carregar fardo algum. Jesus diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã. É outro problema que é a ansiedade, muito comum também junto com a depressão. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu fardo. Então existe um fardo a ser carregado, e num planeta de expiações e provas, nós temos todos os dias um fardo a ser carregado. E esse fardo é exatamente exercitar as virtudes do Espírito que somos. Porque nós vivemos num planeta de expiações e provas exatamente porque não somos virtuosos. Se fôssemos virtuosos, viveríamos em planetas como Júpiter e outros planetas até melhores. Se estamos na Terra, é porque estamos aqui para desenvolver virtudes. Então, esse fardo que é o desenvolver virtudes, fardo no sentido do quê? De que é algo trabalhoso, algo que pede de você um esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado. Então a pessoa faz o esforço de carregar o fardo, e se ela fizer o esforço, o que vai acontecer? A cada exercício de virtude que ela faz, de mansidão, por exemplo, para acolher a vida como ela é, o que acontece? Menos rebeldia, menos martelada na mente. Se ela para de dar martelada, já não alivia. Agora, se além de parar de martelada, ela começa a trabalhar com as energias que as marteladas anteriores geraram, daqui a pouco o fardo vai ficando cada vez mais leve, cada vez mais leve, cada vez mais leve. Por quê? Esse exercício de virtudes, fazendo com que a nossa visão de mundo mude, porque não é o mundo que vai mudar, é a nossa visão de mundo, a nossa visão da vida. Isso vai gerando cada vez mais suavidade, porque é para ser assim. Deus nos criou para ser assim. O grande problema é que nós, muitas vezes, não queremos praticar as virtudes que vai gerar um mundo assim. Um mundo de suavidade, de leveza, de contentamento de viver, alegria de viver. Caso nós não nos neguemos a opção de viver uma vida sem sentido, uma vida desprazerosa, que nós vamos sentir muita dor, muito sofrimento. Mas não é, repetindo mais uma vez, não é para ser assim. O convite é viver prazerosamente, porque o grande prazer estará não nas atribulações da vida. O grande prazer estará em aprender a partir dessas atribulações, a partir dessas dezenas de desafios que nós temos diariamente para lidar no planeta de expiação e provas. E aí tudo vai fluindo na nossa vida. E quando nós sentimos esse fluxo de vida, o resultado é um estado de profunda bem-estar, de profunda harmonia, de profunda vida. Perguntas? Podemos fazer a prece já? Nosso tempo já esgotou. Né? Vamos orar. Senhor Jesus, mestre, amigo, abençoe-nos, Senhor.
para que possamos internalizar esses conceitos que nos pedem, a partir da informação oferecida, trazer para dentro dos nossos corações esses conceitos, para que nós reformulemos a partir de uma formação interior a nossa forma de viver e gradualmente nos transformemos em pessoas melhores. Gratidão, Senhor, pelas bênçãos que todos nós recebemos cotidianamente para realizar uma vida desse nível. Ampara-nos para que possamos prosseguir conscientes e confiantes de um amanhã melhor para toda a humanidade, porque nós estamos, cada um de nós, fazendo a nossa parte para que haja essa transformação. Se conosco hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Nossa gratidão ao amigo pela exposição, e nós lembramos o quanto esse tema tem suscitado algumas necessidades específicas. Então, nós recordamos que temos à disposição 2 espaços de estudo, exatamente de contato com o Evangelho de Jesus. O estudo da segunda-feira trata da presença amorosa de Jesus em nossas vidas, toda segunda às 6 da tarde, e o de domingo às 4 da tarde. Ainda hoje nós estávamos conversando sobre o sentido da vida. Então, se nós pudermos aproveitar esses espaços de contato com o Evangelho de Jesus, será certamente muito útil. Agora, nós teremos os tickets do jantar à disposição, ali no outro espaço, e na sala do passe, a aplicação do passe para aqueles que quiserem. Para quem não conhece, o passe é uma doação de energia. Nós vamos ser reenergizados por uma simples imposição de mãos, para termos uma boa semana de trabalho, sermos atendidos nas nossas necessidades específicas. Nós pedimos que aqueles que tiverem interesse aguardem sentados, ainda em silêncio, em oração, nós seremos encaminhados a essa atividade. Boa noite a todos, boa semana, e no domingo que vem nós nos encontramos aqui para falar sobre o encontro de Judas e Jesus. As 30 moedas é o tema da exposição de semana que vem com a nossa amiga Liana. Na sequência nós teremos o nosso jantar. Bom descanso e até semana que vem.